Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez aqui com o professor Luiz Carlos. Vamos a mais uma aula para o sétimo ano. Hoje nossa aula 12. Lembrando que na aula anterior nós trabalhamos ângulos complementares e ângulos suplementares. Hoje a gente vai continuar ainda com geometria. Vamos seguir com ângulos opostos por um vértice. Então, vamos partir aqui direto para nossa aula de hoje. Lembrando que tem a correção da atividade da aula passada. Então, a gente precisa fazer essa correção sempre para não deixar nenhuma dúvida em relação ao conteúdo. Então, vamos partir para a nossa correção agora. Tá aí, vamos fazer nossa correção, né? De sempre. Na aula 11, a atividade proposta foi em relação a ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares, nós temos que a soma deles é igual a 90 graus. E ângulos suplementares, nós temos por soma desses ângulos como sendo igual a 180 graus. Essa atividade vai precisar dessas teorias aqui. Calcule a medida do ângulo x de acordo com os ângulos abaixo. Tá aqui os nossos valores. E aqui, veja que nós temos ângulos complementares, ou seja, a soma desses ângulos resulta em um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o seguinte: temos um ângulo x que, somado com um ângulo de 20 graus, resultará em um ângulo de 90 graus. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós vamos isolar a variável x, passando mais 20 graus para o segundo membro da equação. Veja que aqui nós temos um ângulo positivo e quando ele mudar de lado em relação à igualdade, ele vai trocar de sinal. Se está positivo, vai negativo. E aí ficou fácil, é só resolver 90 menos 20 e chegamos ao resultado da nossa questão. 90 menos 20, resultado é 70 graus. Esse é o valor do nosso ângulo x. Alternativa correta, letra A. Vamos à questão 2 da atividade 11. Calcula a medida x também. Vai mudar apenas aqui o ângulo e a questão do desenho, que agora nós temos ângulos suplementares. Ângulos suplementares, é bom lembrar que a soma é igual a 180 graus, ou seja, meia volta na circunferência. Partindo daqui, eu sei que x somado com 50 graus resultará em uma soma igual a 180. Novamente eu vou isolar a variável x
180 repete, ou seja, permanece no segundo membro da equação, e mais 50 graus vai mudar de lado em relação à nossa igualdade. Se está positivo, vai com um sinal negativo. E aqui nós temos o valor do nosso x igual a 180 menos 50. Se você não souber direto, pode armar a conta aqui e fazer essa subtração. 0 para 0 é 0. 8 é 3, 5 para 8 é 3. E aqui eu vou baixar o 1. Então, nosso ângulo é igual a 130 graus. A alternativa correta aqui vai ser a nossa letra C, 130 graus. Vamos para a próxima. Calcule a medida dos ângulos abaixo de acordo com a medida do ângulo X. Aqui nós já vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos encontrar o valor de X e em seguida a gente vai substituir para encontrar cada um desses dois ângulos aqui. Mais uma vez, estamos trabalhando com ângulos suplementares. Essa conta aqui abaixo. Eu tenho que 3x menos 30. Vou somar com esse outro ângulo aqui, que é o ângulo x mais 10 graus. Isso será igual a 180, porque eles são ângulos suplementares. Então, veja que a gente pode até separar com parênteses, mas para não misturar muito aqui, eu vou só destacar aqui o nosso primeiro ângulo, 3x menos 30, e o nosso segundo ângulo, x mais 10. Como toda equação, a gente vai resolver da seguinte forma. Eu vou somar os valores, as variáveis x. Lembrando que aqui é como se fosse 1x. Então, 3x mais x, ou 1x, eu tenho um total de 4x. Menos 30 mais 10. Veja que aqui nós temos uma regra de sinal. Prevalece o sinal aqui do maior número em valor absoluto, no caso 30, e subtrai o maior do menor em valor absoluto. Então, 30 menos 10, o resultado aqui será 20. Ou seja, eu tinha menos 30, adicionei 10, ficou menos 20. Essas contas aqui você pode fazer como se fosse uma dívida. Digamos que você está devendo 30, ou seja, você está negativado 30 e vai abater essa conta pagando 10. Então, se você estava devendo 30 e pagou 10, ficou devendo apenas 20. Essa é uma das maneiras práticas de resolver questões com números inteiros, principalmente com números inteiros de sinal negativo. Continuando aqui na nossa resolução, eu vou passar para o segundo membro o valor menos 20. Lembrando que ele vai mudar de lado na equação. Se ele vai mudar de lado na equação, ele vai mudar de sinal. Ele vai mudar de sinal. Se ele está menos, ele vai passar a ser positivo, mais 20. Continuando aqui, 4x será igual a 180 mais 20, o resultado aqui dá 200. Para a gente encontrar o nosso valor de x, agora ficou fácil porque é só a gente
fazer 200 graus dividido por 4. Veja que 4 é uma multiplicação com x, 4x aqui, no caso 4 por x, vai passar dividindo. 200 dividido por 4, resultado é fácil, 50 graus. Ou seja, cada x vale 50. 4 vezes 50, 200. Só para você se orientar aqui. Como é uma conta inteira, né, a gente pode até omitir alguns casos aí em relação a ângulos. Só mudar aqui a cor da nossa escrita. Deixa eu botar um azul aqui para a gente calcular esses ângulos. Note que aqui o nosso x, ele agora tem valor, né? Ele vale 50. Ou seja, esse ângulo completo vai corresponder a 50 graus mais 10. 50 mais 10, resultado é 60. Então, um dos ângulos é 60. E veja que a nossa alternativa aqui, que tem 60, é única, né? É a letra C. Mas só para verificar. Lembrando que a soma desses dois ângulos é 180, se eu já sei que um é 60, o outro só pode ser o suplementar, ou seja, o ângulo que suplementa e chega aos 180. No caso, o nosso ângulo aqui vai ser 120, porque 120 mais 60, 120 mais o ângulo 60, corresponde a 180 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Então, a alternativa correta, letra C. Mais uma vez aqui, vamos marcar a nossa alternativa correta, 120 e 60 graus. Lembrando que a soma deles tinha que dar 180. Todas as alternativas aí dá exatamente a soma 180. Já para vocês pensarem. Mas se tivesse um aí que não desse 180, você já descartaria direto essa alternativa. Porque eles são ângulos suplementares e a soma tem que corresponder a 180 graus. Prosseguindo aqui, nós vamos à questão 4 e última da nossa correção da atividade 11. Calcule a medida dos ângulos abaixo de acordo com o ângulo X. Também aqui vai precisar encontrar o X e depois encontrar cada um dos nossos ângulos. Só que aqui nós temos ângulos complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos resultará em 90 graus. Vamos à nossa resolução. X somado com 30 mais x menos 10, nós temos aqui uma soma igual a 90, porque aqui são ângulos complementares. Então, vou só destacar aqui, não vou colocar parênteses, só destacar aqui os nossos ângulos, na verdade, né? E vamos resolver novamente a equação. Vou somar esse x aqui, 1x mais 1x, resultará em 2x. 30 menos 10, 30 menos 10 vai resultar em 20 positivo. Aqui vai prevalecer o sinal do maior. Isso será igual a 90. Para resolver a nossa equação, vamos isolar o termo 2x, passando
o mais 20 para o segundo lado aqui da equação. Vai mudar de lado, vai mudar de sinal, tá? Mais vai ficar menos. E agora encontramos o nosso valor, 90 menos 20, 70 graus. O 2 vai passar a dividir aqui, 70 dividido por 2, encontramos nosso valor de x igual a 35 graus. Esse é o valor de x. Agora vamos direto para a resolução da nossa questão. Veja que o x vale agora 35. Quando eu somar 35 mais 30, nós vamos encontrar o valor correspondente a 65 graus. Esse é um dos ângulos. E aqui a gente pode substituir, né, também o valor do x. 35 menos 10 resulta em 25 graus. Ou seja, 65, o complementar de 65 será 25, porque a soma desses dois ângulos aqui tem que resultar em um ângulo de 90 graus, que é o que está lá no nosso enunciado. Então, a alternativa correta aqui será a letra E. Letra E, marcada de azul mesmo, 25 e 65. Lembrando que a soma de todos os ângulos aí eu coloquei igual a 90, já para você encontrar essa alternativa correta. Então, aqui sabemos que para resolver questões desse tipo, desse calibre aí, a gente tem que partir para resolver equações. A nossa geometria, ela chega um momento que ela vai precisar de resolver alguns cálculos que a álgebra nos proporciona. De acordo com essas teorias aí, a gente chega a essa igualdade. Pessoal, a gente agora vai partir para a nossa aula 12, ângulos opostos por um vértice. A teoria de ângulos opostos ela é bem simples também de entender. Eu vou passar aqui a nossa definição de acordo com algumas pesquisas que eu fiz pela internet, mas no livro do sétimo, pode procurar lá, seguindo os conteúdos, que ângulos opostos, ou seja, dois ângulos opostos, pelo um vértice, quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Então, essa é a teoria, pode ser escrita até de maneira mais simples, mas vamos partir para o desenho, porque geometria, o desenho fala muito mais do que a própria teoria. Então, temos aqui, ó, duas semi-retas, né, uma ao lado da outra, e um vértice em comum. Aqui vocês vão notar o seguinte, que o ângulo A é congruente ao ângulo B. Quando eu falo congruente, é que eles têm a mesma medida. Ou seja, aqui eu tenho que o ângulo A é idêntico ao ângulo B. Geralmente a gente coloca esse acento para determinar ângulo. E veja que o nosso ângulo C está para o ângulo D, ou seja, eles estão opostos por esse vértice V. E eu sei aqui que
C é idêntico a D, ou congruente. Nós podemos ainda ver outras formas aí referente à teoria. Note que também o ângulo A somado com o ângulo C, ângulo A somado com o ângulo C, ele vale 180 graus. É fato, né? Deixa eu colocar aqui mais específico e de uma maneira um pouco mais organizada em relação ao que a gente está vendo aqui, né? Vou colocar uma cor branca para destacar aqui na nossa parte verde aqui. O ângulo A somado com o ângulo C, e veja que nós temos um ângulo de 180 graus. Então eu posso dizer que o ângulo A somado com o ângulo C são ângulos suplementares. O mesmo acontece com A e com D. O ângulo A somado com o ângulo D também é 180 graus. Ou seja, aquela questão que eu falei, que a figura fala muito mais do que a própria teoria. Veja que também B somado com D, o ângulo B somado com D, é fácil você entender porque veja que aqui nós temos um círculo de 360. Veja que a metade aqui, juntando B e D, o ângulo B com o ângulo D, também são ângulos suplementares, ou seja, a soma dá 180, meia volta. E ainda temos outra relação de B e C. B somado com o ângulo C também é 180 graus. Na geometria, pode acontecer de a gente usar mais de uma teoria. Isso é bem comum. Vamos partir aqui para a próxima tela e ver um exemplo. Determine o valor do ângulo X e em seguida as medidas dos ângulos abaixo. Então está aqui. Veja que aqui eu tenho dois ângulos opostos. Quando nós temos ângulos opostos, eles têm a mesma medida. Ângulos opostos por um vértice, V, tem a mesma medida. Eu costumo dizer que esse vértice aqui, ele funciona como uma espécie de igualdade. Esse vértice aqui é como se ele tivesse a função de uma igualdade. Mas veja que é só para ângulos opostos por um vértice. São opostos. Ó. É como se fosse um espelhamento de um dos ângulos. Vá pensar que qualquer ângulo que pode ter mais de duas retas e você pode se atrapalhar e pensar que são opostos. Mas é bem claro aqui, veja que é como se fosse um espelhamento de um dos ângulos. Veja que esse ângulo aqui, ele está para esse oposto por esse vértice. Então, para a gente chegar a resolver essa questão, mais uma vez eu vou aqui ao auxílio. A teoria diz o seguinte, que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Temos aqui 10x menos 40, no caso ela é menos 40 graus, né? No caso aqui, ele vai ser igual e não o que aconteceu com ângulos complementares e suplementares que a gente somava. Aqui são iguais. No caso aqui é 4x mais 20 graus. Para resolver essa equação, nós vamos isolar o termo x. 10x permanece. Esse 4x aqui que está depois da igualdade, eu vou trazer ele para o primeiro lado da igualdade. Se ele é positivo, ele vem com sinal negativo.
equação, a regra é bem clara. O 20, ele vai permanecer, não vai mudar de sinal. Posso deixar até sem sinal aqui, porque 20 ou mais 20 é positivo de qualquer jeito. E esse menos 40 graus, que eu vou passar para o segundo lado, ele está negativo, vai mudar de sinal, vai passar a ser positivo, ou seja, 40 graus. Essas regras de equações, eu costumo dizer que na matemática quase todas as questões, problemas, vão parar em uma expressão ou uma equação. Essa equação ela pode ser do primeiro grau ou do segundo grau. No caso aqui, nós temos a equação do primeiro grau. Não vou adiantar a questão das equações do segundo grau, porque isso aí vai ser visto em séries posteriores. Voltando aqui para a nossa questão, 10x menos 4x, ou seja, 10 menos 4, o resultado aqui é 6. Repete o x. Digamos que você tinha 10 maçãs e repassou 4 maçãs, restou apenas 6. Aqui nós temos uma soma, 20 mais 40, resultado é 60 graus. Para finalizar aqui, vamos fazer 60 e o 6 vai passar a dividir. 60 dividido por 6 é uma conta simples de fazer, uma divisão que resultará em 10 graus. Vamos para a nossa questão novamente aqui e ver, porque a pergunta aqui é em relação à medida dos ângulos. Veja que eles são opostos por um vértice. Os dois têm a mesma medida, porque nós temos aqui uma igualdade. Então, qualquer um que resolver, o resultado será o mesmo. Vamos pegar aqui 4x mais 20. 4 vezes o valor de x. O nosso x vale 10, somado com 20. 4 vezes 10 dá 40. 40 vezes 40 mais 20, chegamos ao ângulo 60. O mesmo acontece aqui. 10 vezes 10, deixa eu botar essa conta aqui, ó. 10 que multiplica 10 graus, menos 40 graus. 10 vezes 10, o resultado é 100. 100 menos 40, o resultado é 60 graus. Ou seja, eles têm a mesma medida, porque eles são opostos por um vértice. Então tá aí, a medida de cada ângulo é 60 graus. Mais um exemplo aqui para a gente mostrar a atividade. Nossa atividade de hoje será com apenas 2 questões. Eu estou procurando trabalhar mais a parte teórica e diminuindo a quantidade de exercício. De acordo com os conteúdos, né, a gente pode fazer a inversão, diminuir um pouco a parte de conteúdo e voltar a ter 4 questões aí para vocês resolverem. Para essa questão aqui, o desenho é esse. E veja que aqui nós temos 1, 2, 3 retas. E aqui nós vamos encontrar a medida de cada um desses ângulos. No caso aqui, eu vou encontrar a medida do ângulo X, Y, Z e W. Vamos primeiro encontrar o valor de X. Eu botei aqui uma cor amarela, não destaca muito no branco, vamos mudar a cor. Esse ângulo de 35 graus, ele está oposto ao ângulo X.
Ou seja, aqui nós temos o seguinte: o nosso x ele é oposto em relação a 35, então o nosso x vale 35. X vale 35. Vamos fazer aqui agora outro ângulo que está oposto. Vou mudar aqui a cor para vocês entenderem, né? De acordo com o passar dos desenhos. Veja que esse ângulo de 95 está aqui na corzinha verde. Que esse ângulo ele é oposto a Z. O que é que isso quer dizer? Que Z, deixa eu apagar aqui que eu botei um X na verdade, né? Que o ângulo Z corresponde a 95 graus. Aqui eu estou usando a teoria dos ângulos opostos. E agora, como é que eu vou encontrar o Y e o W? Aí onde entra aquele acúmulo de conhecimento de aulas que a gente já viu. Eu sei que o ângulo Y é oposto ao ângulo W. Ou seja, eu encontrando um dos dois, automaticamente resolverei a questão. Porque eles têm a mesma medida. Vou colocar aqui até uma interrogação. E eles vão ter a mesma medida porque são opostos. Vamos botar aqui outra cor para diferenciar. Então a cor aqui é amarela. Ver se dá para identificar. Não, amarelo não ficou legal. Outra cor aqui. Esse é vermelho. Vermelho vai ficar melhor para destacar. Veja aqui. Nós temos que Y é oposto a W. E agora como é que a gente vai encontrar? Veja aqui, 95 W e 35, eles correspondem a meia volta na circunferência. Ou seja, a soma deles corresponde a 180 graus. Dá para ver aí, né? Todo mundo que esses três ângulos aqui, 95W e 35, resulta em uma soma de 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então posso confirmar que o W poderia fazer aqui também com esses três, que eu já conheço X e Z. W somado com 95, que somado com 35 resultará em um ângulo suplementar de 180 graus. Olha como é importante você estar por dentro das aulas de matemática e de geometria. Vamos somar esses dois ângulos aqui. W mais 95 mais 35. Podemos fazer aqui essa conta separada. Ó. 95 mais 35. Chegamos ao resultado de 10 a 1. 10 com 3, 30. Ou seja, 130 graus. Então, W. O que aconteceu aqui? Deixa eu voltar aqui. Voltou. 130 graus igual a 180. Essa é a nossa equação. Somei 95 com 35, 180. Agora eu vou passar esse 130 que está positivo para o segundo lado da equação. Se está positivo, ele vai com o sinal contrário. 180 permanece depois da igualdade. Se vai mudar de lado 130, vai mudar de sinal. E chegamos ao resultado de W, 180 menos 130,
igual a 50 graus. Lembrando que esses valores em graus tem que ser positivo. Você não pode achar um valor negativo. Ok? Qualquer coisa, vocês vão ter que chegar no resultado positivo. Então, nosso ângulo Y automaticamente será igual a W, que será igual a 50. Então, aqui, os dois têm a mesma medida. Essa era o exemplo 2. E agora, nossa atividade para encerrar nossa aula. Determina a medida do ângulo X na figura abaixo. Então aqui você vai determinar a medida de acordo com esses ângulos aqui. Ok? Faça a questão aí e veja qual o resultado que vocês vão obter. Questão 2. Quero ver se vocês estão prestando atenção, né? Tá aqui a atividade 1. Quero que vocês prestem atenção para responder ela. Vocês vão encontrar, na verdade, aqui a medida do ângulo X e marcar, né? Vamos lá. Continuando aqui, questão 2. Qual o valor de X e Y, respectivamente? Essa palavra respectivamente quer dizer que você vai encontrar primeiro o valor de X na alternativa, em seguida o valor de Y. É muito comum aparecer em questão de matemática, onde apresenta mais de uma resposta. Então essa palavra respectivamente quer dizer que você vai encontrar primeiro o valor de X, em seguida o valor de Y, na figura abaixo. Então veja aqui. Então aqui na letra A está dizendo que o X é o 20, aqui está dizendo que o Y é 130. Aí vocês vão de acordo com a resolução da questão 2. E o desenho é esse aqui. Ok? Bom, gente, essa foi a atividade 12. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês voltam a assistir essa aula sem nenhum problema aí para vocês. Então fica a dica aí. E vamos partir para nossa sala virtual